Bom, eu vou tentar amarrar a nossa discussão sobre o Damaso hoje. Eu acho que vai ser possível, né? Aquilo que a gente tinha nesse recorte para falar de emoção, a gente já trouxe, né? A ideia agora é chegar no sentimento e chegar em quais são os possíveis encaminhamentos dessa reflexão. Quais são os possíveis encaminhamentos dessa conversa sobre emoção e sentimento? Encaminhamentos, por exemplo, o que são os marcadores somáticos e o que eles nos dizem, ou qual a proposta deles. Outro encaminhamento seria o que é a intuição nessa perspectiva e qual o papel dela. Como que a gente compreende a intuição nesse caminho que o Damásio propõe. Então, são alguns encaminhamentos desse entendimento e dessa reflexão a respeito da emoção e do sentimento. Um outro encaminhamento que para a gente aqui é muito caro é o próprio encaminhamento da anatomia emocional e o próprio encaminhamento do processo formativo. Então, os últimos dois encontros é como se fossem uma preparação para a gente poder lidar com esses encaminhamentos. Ao meu ver, fica muito mais significativo, encontra muito mais sentido do que a gente falar sobre intuição ou sobre marcador somático de uma forma sem antes ter essa introdução, sem antes ter essa cama, né? Então, vamos lá. Antes de chegar diretamente na definição de sentimento, tem um trechinho aqui que eu acho importante. A gente não fala bastante no grupo de estudos sobre controle motor. Esse é um tema que eu abordo bastante no curso Dança e Neurociência. E a maneira em que eu discuto o controle motor não parte de uma discussão a respeito das estruturas que controlam o movimento, especialmente o movimento voluntário, mas em uma perspectiva da cognição presente no controle do movimento e na própria influência do movimento sobre a própria cognição. A respeito disso, Damasio diz: o controle motor de uma sequência de movimentos relacionados com a emoção não se situa no mesmo local que o controle de um ato voluntário. Vou ler de novo. O controle motor de uma sequência de movimentos relacionados com a emoção não se situa no mesmo local que o controle de um ato voluntário. O movimento relacionado com a emoção é desencadeado em outra zona do cérebro, ainda que o palco do movimento, o rosto e sua musculatura seja o mesmo. Eu já vou falar dessa perspectiva do rosto. Por que eu gostaria de falar disso? Porque frequentemente a gente fala sobre expressividade ou fala sobre a empatia sinestésica, né, que é esse reconhecimento ou espelhamento de um estado de uma outra pessoa em seu corpo, né, no seu corpo, a partir do corpo da outra pessoa, em um caminho de gerar uma certa conexão com essa outra pessoa. E quando a gente pensa na emoção, e quando a gente pensa no resultado motor dessa emoção, esse resultado, ele não é acessado da mesma forma, de maneira voluntária. O que isso quer dizer?
nesse caminho que ele propõe, a gente não poderia fingir movimentos encharcados ou atravessados pelas emoções. Então, se um movimento da face ou do corpo, não só da face, mas do corpo inteiro, ele existe fruto de uma emoção, ele só vai existir na sua integridade na presença dessa emoção. Oi, Ladir, boa noite. Então, excluída a emoção, está excluído o movimento na sua integridade, na sua totalidade. Por que isso é importante para a gente? Porque é claro que a gente tem uma especialização da face nessa expressão de emoções. Nosso sistema nervoso ele é muito hábil em processar faces. Não só processar possíveis estados emotivos ou estados emocionais, como processar familiaridade, não familiaridade, a abertura de uma aproximação ou a não abertura de uma aproximação. Mas acontece que essa expressão da emoção, embora ela seja especializada, tenha uma especialização grande na face, ela não é limitada à face. E, sobretudo para nós aqui no nosso contexto, nos vale muito a expressão das emoções que não estão limitadas à face. Mas a expressão das emoções que estão distribuídas no corpo inteiro. Que estão distribuídas, por exemplo, como uma rede de tensionamento, que se modula, que se reajusta a partir dessas emoções, da presença dessas emoções. Esse tensionamento ele pode ser mais ou menos explícito. Ele pode ser explícito a olho nu, ou ele pode apenas ser explícito ao olho do toque. Consegue entender o que eu quero dizer? Ou ele pode ser explícito somente quando a proximidade acontece. Seja ele explícito ou não, essa configuração motora, fruto de uma emoção, só vai acontecer na sua completude, na presença de uma emoção. Quando eu simulo uma emoção, ou quando eu tento, entre aspas, fingir uma emoção, eu posso alcançar uma parte daquela representação motora que havia na presença da emoção. Mas o que falta é algo muito importante, que é a presença dos estados fisiológicos. Porque os estados fisiológicos não são passíveis de serem emulados, de serem simulados. Ou eles acontecem pelo arranjo dos estímulos ambientais ou internos, ou eles não acontecem. Voluntariamente, eu não consigo modificar o meu arranjo fisiológico. Isso vai ter algumas críticas, algumas pessoas que divergem dessa opinião, e vão ter pessoas que, por exemplo, que vão dizer que a simulação de emoções evoca emoções. Por exemplo, aquele estudo que é bem popular da Amy Cuddy, da postura da Mulher Maravilha, vocês já ouviram falar nisso? Então, esse estudo, né, que uma postura de poder evoca esse estado de poder, ele pode evocar uma simulação, uma representação mental de poder. Porque, inclusive, tem até um viés aí, né? Um viés bem presente que você está buscando esse estado.
Mas, dificilmente isso altera a própria fisiologia. Porque no autorrelato, eu posso ter uma modificação. Não estou falando que o estudo ele pode ir para o lixo. No autorrelato, você pode ter uma modificação dessa representação. Mas, no âmbito da fisiologia, a simulação não nos altera. Consigo me comunicar com vocês? Tá. Como é que fica agora o papel dos artistas e das artistas do corpo? Né? A gente está sempre mentindo para nós mesmos. Né? O fato é que existe aí um mecanismo de própria proteção do sujeito. Né? Imagina que uma pessoa que trabalha constantemente com a representação, com a expressão de emoções, ter a sua fisiologia alterada de forma deliberada, constantemente. Imagina a cascata de estados fisiológicos e mentais que isso traria para essa pessoa. Só que existe ali um envolvimento. Quando a gente pensa em expressividade, existe um envolvimento com os signos, com emoções, com símbolos, com narrativas, com certas dramaturgias. E esse envolvimento, ele nos leva a não só a representação daqueles signos, não inteiramente como eles são, mas eles nos levam a uma alteração desse estado de experiência do movimento. Ou que algumas pessoas vão chamar de estado de presença, talvez. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ter a vivência desse estado, ter esse estado de experiência ou esse estado de presença, não quer dizer que você vive a emoção tal qual a emoção na sua expressão natural, na sua expressão reflexa, autonômica, na sua expressão dependente da vida, né? Dependente do vivido. O que a gente precisa para ter emoção? Já que a gente não pode controlar voluntariamente. Viver, né? Essa é a nossa busca, é atrás da vida. E é claro que as experiências, tudo aquilo que a gente vive ao longo da nossa existência, nos fornece estados que podem ser lembrados, que podem ser imaginados, que podem ser representados, emparelhados, significados. Então, muitas vezes a gente fala assim, no processo de maturação, né, de desenvolvimento, tem uma época ali da adolescência que algumas situações, alguns estilos, alguns personagens não cabem ainda. Principalmente pensando na dança clássica. E não cabe, não é por uma limitação técnica. Raramente é uma limitação técnica. Não cabe por uma limitação de tempo de vida. Aquele personagem ou aquele estilo exige um tempo de vida que dê conta de relacionamentos e situações presentes em relacionamentos que talvez não puderam ser vividos ainda. Então a gente espera um pouco, né, uma orientação pedagógica e artística apurada vai esperar um pouco para propor esses personagens, propor esses estilos. Porque depende de viver aquilo. E notem, depende de viver aquilo, não porque você vai viver exatamente quando você dançar aquilo, mas para que você tenha elementos de emparelhamento, de representação, para que você tenha memória, para que você colhe um signo.
ao que foi vivido, ao que o personagem pede, ou a situação que você vai vivenciar naquele recorte cênico. Tudo isso para dizer que, quando eu expresso artisticamente emoções, e eu tenho uma alteração do meu estado, isso não quer dizer que eu estou vivendo a emoção tal qual ela seria vivida naturalmente. Mas é porque eu tenho uma representação mental daquilo. É claro que eu também tenho uma representação física. Mas essa representação física, ela falta o componente da fisiologia. E quando a gente tenta forçar isso, acontecem aquelas interpretações falsas. E a gente reconhece. Sabe aquele, né, os exageros. A não ser que seja proposta. Mas vira uma caricatura. Vira um exagero. E a caricatura e o exagero têm o seu papel nas artes, mas é um outro caminho. Né? Até para o exagero é necessária, e aí, puxando o Kahneman, até para o exagero é necessária uma excitação para que essa excitação leve ao exagero. Tudo bem? Aí o Damasio, ele cita os mecanismos neurais disso, acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes disso, apenas ao fato de que a expressão natural das emoções, ela está ligada a uma área do cérebro, que é o córtex cingulado anterior, e esse córtex, ele é frequentemente associado ao sentido de eu, ou ao sentido de agência, o sentido de que sou eu quem desempenha uma ação no mundo e não uma outra pessoa. E também frequentemente associado à consciência sobre si mesmo. Então, vocês conseguem pegar esse link que nos interessa aqui? Uma emoção verdadeira que naturalmente acontece, evoca um processamento de uma estrutura que versa sobre o sentido do eu, o sentido de quem sou. E que não só quem sou, mas esse quem sou vive algo. Ao passo que uma simulação, não. Uma simulação, essa área ela não se expressa tão fortemente. Então, uma vez eu fui dar um workshop sobre imaginação, né? E aí estava conversando com um coreógrafo, e aí ele disse assim, muitas vezes, Maércio, quando eu proponho um exercício, eu sinto que a pessoa fica muito emocionada, e ela faz caricaturas ao invés de viver aquilo de forma verdadeira. Então, o exemplo que eu dei da emoção falseada. A gente chama uns maneirismos, né? Uns exageros. E aí eu falo para essa pessoa assim, olha, não se emociona, não se emociona, não se emociona. Aí ele me perguntou, eu estou dando a indicação certa? Aí eu falei, olha, eu não sei se essa indicação é certa ou errada, mas talvez ela não seja a indicação que você queria, que você gostaria de dar. Porque a gente pode se emocionar com aquilo, com o movimento. Se emocionar no sentido de ter uma alteração desse estado, essa representação. Ela não vai ser idêntica ao que seria naturalmente. Mas viver um movimento sem ser impactado por ele é perder
a essência da educação somática. É perder a essência não só da educação somática, mas a essência do próprio desenvolvimento das práticas corporais e até mesmo das expressões artísticas que se utilizam do corpo. Todas elas, né, mais eminentemente, as artes cênicas. Se eu me abstenho disso, é quase que propor uma cisão racional sobre o que é feito e o que é vivido em primeira pessoa. Então, ali, o problema, entre aspas, não era aquilo que ele chamava de um emocionamento, estou inventando essa palavra, do movimento. A questão presente ali era uma ideação do que seria a emoção associada ao movimento. Uma idealização. Então, se eu idealizo uma emoção, se eu jogo essa emoção para o campo das ideias, longe do corpo, se eu faço uma cisão entre o que o meu corpo vive e aquilo que eu imagino, aquilo que eu vivo ou processo simbolicamente, né, crio esse distanciamento, eu estou idealizando. Estou propondo, né, uma cisão entre mente e cérebro, não só uma cisão, mas uma dualidade mente e cérebro. Eu estou colocando esse conteúdo mental distante do conteúdo físico. Portanto, não necessariamente eu tenho uma resposta pareada, uma resposta entrelaçada entre o que o meu corpo vive e o que a minha mente processa. Como é que eu resolvo a expressividade nessa via? Como é que eu resolvo a expressividade, o problema da expressividade, em um caminho que propõe uma cisão entre corpo e mente, não só propõe uma cisão, mas propõe um distanciamento do simbólico e do vivido, estruturalmente. A coisa complica muito. Eu perco as minhas balizas, eu perco as minhas âncoras. Eu perco pontos em que eu posso confiar. As sensações nos trazem, para além de uma possível leitura do mundo, elas trazem a confiança de que eu estou vivendo nesse mundo, que eu estou sendo impactado por esse mundo, me relacionando com esse mundo. As sensações nos trazem uma certa confiança de estar vivo. As sensações podem, portanto, não estando distanciadas desse conteúdo, alimentarem uma confiança daquilo que é intencionado ou daquilo que é intuído com aquilo que é vivido. Então, para resumir a minha fala sobre isso, é o seguinte. Nesse dia, a conversa foi, não diga mais não se emocione. Comece a dizer, não idealize o movimento. Você pode se emocionar, mas não idealize, porque essa idealização ou a própria busca pela expressão e pela vivência do que seria naturalmente desperto por uma emoção é algo que não acontece. Pode acontecer no autorrelato. Ah, mas eu vivi exatamente como fosse assim uma situação real, inesperada, reflexa, autonômica. Mas em termos dos componentes fisiológicos, de todas as alterações viscerais, periféricas, a gente não tem até agora, a gente não tem esse respaldo no movimento voluntário. Então, a gente resolve essa situação evocando a importância, fomentando a percepção do que é sentido. Vejam que, para muitas pessoas,
Agora, pensando numa situação da clínica, né? A dificuldade não é notar que algo pede cuidado. A dificuldade não é essa. Quando as pessoas chegam até uma situação de um pedido terapêutico, a dificuldade não é perceber que algo pede cuidado. A dificuldade, muitas vezes, é perceber, ou melhor, confiar naquilo que o corpo oferta, naquilo que o corpo doa para ser significado. Porque isso não é confiado, isso não é frequentemente associado. Então, assim, é como se houvesse um distanciamento da significação dos próprios estados. Isso, numa patologia, isso tem um nome, né? É uma patologia chamada... Cadê, gente, o nome do negócio? Anosognosia. Anosognosia. A anosognosia é uma situação patológica em que o indivíduo perde a percepção dos estados corporais, inclusive estados potencialmente danosos ao próprio sistema. Isso é uma situação patológica, mas em situações não patológicas eu posso ter, entre aspas, uma anosognosia simulada, né? Uma anosognosia fragmentada, não completa, não, né? Quando eu estou distante da significação daquilo que eu vivo. E as práticas corporais e as artes corporais vão operar aí, ou deveriam, né? Eu não gosto muito de usar o verbo dever, mas para algumas coisas eu peço licença para usar, né? E eu acho que essa é uma situação em que eu peço licença para usar, que para mim deveriam. Marco. Deixa eu ver se eu consegui pegar alguma coisa. É assim, na hora que você está montando uma coreografia, né, que você tem à frente um corpo de uma bailarina, vamos dizer assim, quando você propõe um movimento, quando você transmite um movimento, você transmite muito por aquilo que você está intuindo, ou sentindo, ou aquilo foi colocado em função da música que você está ouvindo. Na hora que bate na bailarina, isso bate inicialmente 50%, porque ela vai fazer o movimento. Correto? Acho que é assim, né? Então você vai, eu quero fazer uma quarta logé e tal, então a criatura vai se formar ali, ela vai executar aquilo ali, porque é uma técnica, né? E vai fazer a quarta. Agora, com o desenvolvimento da sequência, que você vai colocando um movimento atrás do outro, então depois da quarta tem um movimento de port-de-bras, não sei o que, e você vai aumentando, essa primeira quarta ela vai se desenvolvendo de uma outra forma. Agora, essa forma não é dada por você, essa forma vai sendo tirada da própria bailarina, vamos dizer assim, em função daquilo que vem depois. É isso, mais ou menos? Deu para entender? Porque eu não vou poder, eu acho que eu não deveria, não tem que ser assim, eu não posso fazer isso, é porque eu estou lidando com outro corpo, eu estou lidando com uma outra resposta. Quando a única ressalva que eu tenho é em relação à porcentagem, que aí a gente não tem como controlar. Né? Se é 50, se... Sim. Mas eu entendo o que fala. Agora, sim, como é que a gente sabe que a bailarina ou o bailarino chegou na expressão suficiente para aquela situação coreográfica? Como a gente sabe? Quando existe uma integração corpo-movimento. Quando aquilo sai sem, vamos dizer assim, sem pensar, aquilo vem na harmonia do corpo, vem na própria harmonia do corpo, não do movimento em si. Porque o movimento foi dado lá no início, depois cria-se essa harmonia. Sem essa harmonia, ela não vai expressar isso.
Concordo, concordo, mas tem um fator que é mais certeiro, que é o seguinte: a gente nunca tem certeza, Não. mas a gente sabe quando chega na gente, quando a Sim, gente é entendi, impactado. tá, entendi. É quando a gente é impactado. É Mas, assim que a gente sabe. desculpe, mas, por exemplo, você vai, quando você só vai dizer que ela está, entre aspas, harmônica com o movimento a partir do momento que isso chega em você. Óbvio, entendeu? É nesse sentido que eu estou falando também. Sim. Que aí você consegue sacar, não, realmente a coisa entrou, faz parte de. E não é apenas uma quarta só em si. Entrou e saiu, né? Isso. Entrou e saiu. Então, assim, quando a gente oferta, e isso é muito comum na dança, uma sequência de movimento, e essa sequência de movimento tem as suas formas, essas formas vão ser recheadas por quem as vive. Então, é bem esse caminho que a Marta propõe mesmo. E aí, bom, essa forma, ela está nesse contexto, com essa história, com esse estilo presente. E aí isso vai sendo modificado, isso vai se ajustando. Isso vai se ajustando. Mas que vai ficar, vai diferir um pouco de um corpo para o outro. Vai diferir Tá? muito do corpo Quer todo. dizer, a base, o movimento é o mesmo, mas esse recheio, né? Então, nesse momento, eu pelo menos ajo assim, não sei, de repente, existe a minha ajuda, no sentido de você rechear esse movimento, precisa da minha ajuda, não, poderia ser mais, vamos dizer, mais lânguido, ou poderia ser mais explosivo, poderia ser mais assado, cozido, enfim. Mas a resposta de cada corpo para o mesmo movimento, é aí que eu acho barato da, da expressividade, vamos dizer assim, completa entre corpo e movimento. Porque nos surpreende. Nos surpreende. Nós somos muito, não é suscetíveis, mas o nosso sistema, apesar de ser frequentemente automatizado e buscar essas automatizações, as surpresas nos causam um sobressalto, nos causa uma modulação da atenção. Aquilo tira a gente da cadeira, sabe? Quando a gente está assistindo o espetáculo, né? Sabe? Essas surpresas. E por que isso causa, né? Esse sobressalto? Isso causa um sobressalto porque eu espelho no corpo aquilo que aquela pessoa descobriu. E é exatamente isso. O processo que a Marta descreve é um processo de autodescoberta. E sim, a pessoa que orienta o processo tem muitas ferramentas, mas vai ter, por exemplo, as qualidades de movimento. Então, assim, olha, experimenta essa qualidade de movimento, para ver se você alcança o que a gente está conversando, o que a gente está construindo juntos, o que a gente está aqui tecendo em parceria. Só que é do outro lado que a coisa acontece. É o que eu sempre falo assim para os meus alunos, para as minhas alunas. Quem vão dançar são vocês. Eu não vou dançar. Quem vão dançar são vocês. Então eu estou aqui para que vocês descubram. Nessa descoberta, eu também descubro muitas coisas. Né? Há uma transferência, uma contra-transferência artístico-pedagógica. Mas na clínica, eu não posso falar da clínica porque eu não atuo na clínica. Mas na clínica, a, o redirecionamento ele é muito próximo. A pessoa vai descobrir. A pessoa vai dizer, algumas pessoas acham muito bonito, vai desencantar comportamentos, desencantar significações. Há desencantar no sentido, sabe, vai, né? Aquilo vai, estava encantado, congelado e desencanta. Retorna para a vida. A pessoa, nossa, estava aquilo, não tinha percebido. E a gente não pode, não é que não pode, poder pode, mas essa orientação externa que
objetiva a simulação ou a caricatura daquilo que se intenciona, não alcança a resposta fisiológica, é o que a gente está conversando até aqui. Porque essa resposta fisiológica, ela só acontece naturalmente. Então, assim, a pessoa vai ter que viver aquilo. Até o momento em que ela, pumba, desperte. Eu tive uma experiência, fiz uma experiência engraçada. Eu fiz uma coreografia por um rapaz, bem explosiva, bem objetiva, bem marcante. E eu queria que essa mesma coreografia entrasse no corpo feminino. A base da coreografia eu consegui. A base, a essência. Mas o restante eu tive que fazer quilhões de nuances para poder essa essência ainda ficar. Foi muito interessante. Aí ficaram, de fato, a mesma essência em 2 corpos, um masculino e um feminino. Foi um trabalho bem interessante. Deu trabalho. Dá trabalho, dá muito trabalho. Foi bem interessante. Por que dá trabalho, gente? Dá trabalho. Mas vamos pensar assim, acho que tudo dá trabalho, né? Aqui, a gente estar aqui nesse momento, dá trabalho estar aqui. Quem está assistindo essa gravação dá um trabalhão parar 1 hora para assistir a gravação. Quem tem 1 hora para assistir uma gravação? Né? Tudo dá trabalho. Agora, a ideia é discutir como você significa esse trabalho. Como você sustenta esse trabalho. Porque é isso, assim, vai dar trabalho, não, então vamos só... Uma vez eu vou dar um exemplo, que talvez ele não é direto no que eu quero dizer, mas ele vai me ajudar, espero. Uma vez eu discuti com um professor a respeito da curvatura fisiológica da lombar. Então a gente sabe que a coluna não é reta e que ela tem as suas curvaturas fisiológicas. Essas curvaturas fisiológicas precisam ser respeitadas, fomentadas. E muitas vezes, por exemplo, na ativação abdominal, sabe aquele abdominal clássico da academia? A gente não precisa forçar a lombar para o chão, tudo. Não precisa achatar a lombar lá. Tem gente que achata tanto que o glúteo sai do chão. Né? Senta na carapaça para fazer abdominal. E existe uma maneira de você ativar a estabilização da coluna, mantendo a curvatura fisiológica, fechando a linha anterior, então não deixa as costelas arreganhadas. E você trabalha a flexão do tronco na curvatura fisiológica. Só que isso dá muito trabalho de entender. Muito trabalho. Você tem que, assim, você demora meses para compreender. Meses assim, eu tô sendo fofo. Eu demorei anos para compreender isso. No meu corpo. No corpo dos meus alunos, eu nem sei se sempre eu consigo orientar. Não sei nem sempre, mas, assim, orientar eu consigo, mas assim, eu não sei nem sempre eles alcançam essa ativação. Porque tem ali um caminho pelo sacro, tem um caminho pelos vetores de movimento, parará, aí é uma outra história. Dá muito trabalho. E aí eu falei isso para ele. Eu falei, mas você não concorda que a lombar precisa da manutenção da curvatura fisiológica? Aí ele me disse assim, eu falei, não. Ele falou, não, eu concordo com você. Só que assim, isso demora muito tempo e eu prefiro que ele ou ela perca a curvatura fisiológica do que ele machuque a lombar. Mas aí, qual é o problema disso? Porque assim, você joga a água do bebê com o bebê junto, né? Você joga os dois. Porque, ok, ele não vai ficar sanfonando a lombar, tudo bem, mas no médio e longo prazo, ele vai retificar a lombar. Isso vai trazer um prejuízo a médio e longo prazo. Então, assim, dá trabalho. Isso que a gente está falando aqui, nossa, emoções primárias, emoções secundárias,
o papel da representação das emoções na expressividade, isso é um trabalho diário. Isso exige tempo, exige dedicação, exige um investimento de tempo absurdo. Não é nem só de dinheiro, assim, porque tempo é dinheiro também, né? Mas é um de tempo absurdo. Tempo, assim, é investimento reflexivo, é um investimento no sentido de uma elaboração que ela não vem imediatamente. Ela vem processualmente. Então, quem atua na clínica vive isso também diariamente. Pessoas que querem resultados assim, ó, no estalar de dedos. Ah, eu só tenho 10 semanas para me curar do meu trauma. 10 semanas, se você não der conta, você que é ruim, eu vou procurar outra pessoa. Não é um exagero isso, gente. Não é um exagero. Então, assim, fazer a pessoa compreender que leva tempo para um conteúdo, um comportamento, um estado ser ressignificado, já é uma grande contribuição do nosso trabalho. Uma grande contribuição. A mesma história quando eu trabalho com formação. E aí, seja em instituições que demoram 8 anos para dar o diploma, ou instituições que demoram 4, 2 para dar o diploma. O diploma, seja ele dado em 8, 4 ou 2 anos, é só um marco burocrático do seu processo de formação. Isso eu deixo muito claro. O certificado, o diploma, é um marco temporal burocrático do seu processo. Porque esse caminho de formação e de descoberta, ele segue enquanto a vida segue. E ele é artesanal mesmo. Ele é ali tecido diariamente, notando esses estados. Ah, agora veio isso para cá, veio para cá, e você vai, experimenta de novo. Né? E aí o que acontece? A Marta com certeza já viu, mas assim, eu adorava, ainda gosto, até hoje. De vez em quando eu tô com a cabeça muito cheia, eu gosto de ver ensaios de balé com grandes estrelas. Né? Então, assim, grandes estrelas da dança. Os ensaios, eles são assim, é só a pessoa, pianista e o ensaiador, ou ensaiadora. Né? E aí o que acontece? O que você tem? Qual é o elemento central desse ensaio? Não é a repetição. Que é diferente do ensaio do corpo de baile. O corpo de baile você ensaia, repete. Não, o braço tá aqui, a cabeça aqui e tal. Porque é muita gente. O elemento central de um ensaio com grandes estrelas é o diálogo. É o diálogo. É assim, é a artista, a sua maître e o pianista. Aí ela passa lá. Aí vai. E aí, como é que foi? Não, nessa hora assim. Não, mas assim, vem um pouquinho para cá. Nessa hora, solta o ar. Solta o seu ar. Aí a pessoa vai lá e. E é assim, para cada articulação. Estou exagerando, mas assim. É para quase como se fosse para cada articulação, no detalhe. Mas assim, vem aqui, a sua nuca para aqui. Nessa hora falta um olhar, então assim, você vem com um olhar, né? Assim, sabe? É muito processual. Muito processual. Não é na repetição somente. É claro que a gente repete muitas vezes. Mas não é no geral, é no específico. Então, essa conversa aqui que a gente está tendo já há 2 semanas, essa é a 3ª semana, é uma conversa de como chegar nesse específico. De como eu gesto, né, esse envolvimento com o meu corpo. E a significação do que é vivido no meu corpo.
Então, nunca é genérico. Nunca é genérico. É sempre específico. Demanda tempo. Quer dizer que vai ser tudo assim, monótono, né? Não. Aí a pessoa que orienta vai propor camadas dessa experiência. Mas demanda esse investimento da intenção, da atenção e do tempo. São 3 ingredientes do sucesso. Brincadeira, né? Mas assim, 3 ingredientes da significação da vida. A intenção, a atenção e o tempo. 3 ingredientes da significação da vida. Sem eles... Existem outros? Existem outros. Mas para mim, os que vêm nessa conversa são esses. E aí, esteja você na clínica, esteja você na pedagogia, esteja você na expressão, na criatividade, na criação. Ou esteja você entre esses espaços. Porque a gente está conversando de um processo que só acontece inteiramente quando ele acontece. Só acontece inteiramente quando ele acontece. Tem a menina dos olhos das linhas psicoterapêuticas para a neurociência é a terapia cognitivo-comportamental, né? É a menina dos olhos. Talvez porque exista ali uma possibilidade de controle maior. E aí muitas pessoas criticam a terapia cognitivo-comportamental porque acham que transformam o ser humano em ratinhos de laboratório. E aí eu estava conversando com um amigo, né? Eu falei, o que você acha da terapia cognitivo-comportamental? Ele falou uma coisa que, assim, eu concordo muito, que é assim. Ele falou, Maércio, existem as linhas de trabalho, né? E você pode se sentir mais ou menos aproximado de uma ou de outra. Confiar mais ou menos em uma do que outra. Mas as pessoas esquecem que existe a pessoa que orienta aquela linha. Então, assim, qual a linha... Muitas pessoas vêm até mim, né? Qual a linha psicoterapêutica você indica? Vou para psicologia analítica? Eu vou para psicanálise? Eu vou para TCC? A minha resposta é sempre a mesma. Eu falei, experimenta. Experimenta. Porque existe um componente da pessoa que orienta fundamental. Então não é só a bibliografia, o referencial teórico que vai orientar o seu processo terapêutico. Vai ser a pessoa com que você se encontra. Enquanto esses processos forem vivenciados com pessoas. Algumas pessoas agora têm recorrido a aplicativos, né? E aí tem vários. Pode fazer bem para uma ou outra pessoa? Sei lá, pode, não sei. Não sei. Mas enquanto a gente estiver lidando com pessoas, o processo vai ser significado também subjetivamente por quem orienta. Porque as pessoas pensam assim, né? Professor, terapeuta, é uma pessoa completamente estéril. Né? Então, assim, eu estudei, eu aplico, eu tenho essas... Não. Nós não somos estéreis. Né? Nós somos pessoas que têm os seus valores, que têm as suas crenças, que têm as suas aspirações, simbologias, mas que domina ferramentas, que tem conteúdo referencial, que sabe manejar situações, mas nós somos pessoas. Talvez aí seja o divertido da coisa, né? Eu não sei, eu ainda acho divertido.
Eu ainda acho que a gente tem muito a ganhar, por mais que seja complicado, hein? Por mais que seja... Nossa! De novo, dá um trabalho. Dá. Não dá, ué. Bem-vindo à vida, não? Então, assim, não importa. Qual você... Outra pergunta que me fazem muito, Maércio, em que escola de balé eu coloco meu filho e minha filha? Eu coloco na escola russa, coloco na escola inglesa, na cubana. Eu falo, olha, vai na escola, conhece o professor, conhece a professora, faz uma aula, conversa, dê tempo para que o seu filho, a sua filha experimente, converse, né, converse quais são ali é porque com a criança e com o adolescente as coisas mudam um pouco, né? Mas o diálogo está presente em um ou outro, né? Porque não é a escola que vai definir a maneira como um artista vai ser artista. Porque isso pode ser lapidado ao longo do tempo. Então, eu estudei escola inglesa a minha vida inteira. Aí eu consegui uma vaga no New York City Ballet, né, que trabalha com escola americana, com linhas super abertas. Escola inglesa, linhas super fechadas, super quadradas. Aí chega lá, tem que se arreganhar inteiro. Se arreganha, se modula. Entende? Se ajusta. Às vezes, naturalmente, a pessoa se abriu. Por uma composição biomecânica, ou por um entendimento. Sei lá. Né? Nada está dado. Tudo está sendo construído. As emoções são construídas também. Também. A significação delas são construídas também. Porque assim, quando a gente fala processado, parece computador, né? Então, né? Quando eu falo processado, é porque processado comunica, né? Mas eu posso trocar o verbo processar pelo verbo viver. Então, isso que está sendo processado está sendo vivido. Essa é a cereja do bolo. E não é cereja de chuchu, hein? É cereja. Cereja. É o que é processado no sentido de ser vivido. Cheguem vocês. Sim. Gente, como sempre, eu não cheguei no final do capítulo. Vocês querem continuar ou já deu, tá? Já não aguento mais falar de emoção e sentimento. Vocês que falam, vocês que demandam. Querem continuar o mesmo tema semana que vem? Por mim, pode ser. Pode ser? Então, por mim, não sei por elas. Digam aí, Ladir, Marlene. Olha, eu acho que muito o que você sente. Se você acha que já é o suficiente, segue em frente, eu vou deixar para você decidir, porque você deve se sentir saturado com o mesmo assunto, entendeu? Então, fique livre, por mim, né? Por mim, tá livre. Gente, eu falo disso aqui até eu morrer. Então, eu sou apaixonado por isso aqui. Então, tem muita coisa para dizer. Eu queria que a gente fosse, pelo menos, até a intuição. Porque eu não falei de intuição. Eu queria ter falado. Na próxima. É porque, assim, gente, eu vou ser bem sincero. Eu sou muito apaixonado. Então, essas sessões, eu me dou essa liberdade. No grupo de estudo, à noite, eu sou mais assim... Eu falo, não, preciso chegar aqui. Aqui, eu tento me... Se tiver tudo bem para vocês, assim... E aí, na semana que vem, eu tento chegar na intuição. Deixa eu só ler uma coisinha para vocês. Só para vocês não acharem que eu tô
que eu estou enganando vocês. Ah, ele está falando só para eu voltar semana que vem, nunca vai falar, vai acabar o ano, nunca vai falar de intuição. Aqui, ó. Só para dar um gostinho. Fala assim. Ao atuar em um nível consciente, os estados somáticos devem marcar os resultados das respostas como positivos ou negativos, levando assim a que se evite ou que se prossiga uma determinada opção de resposta. Mas podem também funcionar de uma forma oculta, fora da consciência. O imaginário explícito relacionado com o resultado negativo seria então gerado, mas, em vez de produzir uma alteração perceptível, inibiria os circuitos neurais reguladores localizados no âmago do cérebro, que induzem os comportamentos apetitivos ou de aproximação. Esse mecanismo oculto seria a fonte daquilo que chamamos de intuição. O misterioso mecanismo por meio do qual chegamos à solução de um problema sem raciocinar, com vista a essa solução. Tem mais um pedacinho que ele diz assim, lá atrás. Eu acho isso assim, lindo de viver. Espera aí. Eu marquei. Um minutinho mais. Gente, eu perdi. Se eu perdi, eu vou achar de novo. Nossa, gente, eu perdi. Espera aí. Será que tá aqui? Se eu não achar em 1 minuto, eu paro. Trinta segundos. Aqui, ó, achei. Existem muitos mapas no sistema nervoso, coordenados por conexões de neurônios mutuamente interativas. Qualquer que seja a metáfora que se use para ilustrar esse aspecto, é importante perceber de que a representação do corpo atual não ocorre num mapa rígido, como os tradicionais diagramas do cérebro humano nos levaram a supor erradamente. Manifestam-se por meio de uma representação dinâmica, constantemente renovada em instâncias novas e de acesso imediato do que está sucedendo no corpo em cada momento. Seu valor reside nessa atualização e acessibilidade imediata, tão bem demonstrada
pela neurociência até aqui. Por que eu grafei esse trecho? Porque os nossos estados, mesmo quando percebidos, estão sendo atualizados. E é aí que a coisa fica mais interessante ainda. Então, assim, não é só como eu estou, mas onde será que eu vou parar? E aí a intuição, pau! Vai ser um carro-chefe aí. Né? E não a intuição, uma coisa, a intuição, assim, de um outro planeta. Não. A intuição balizada pela própria fisiologia. Tá? Eu quero muito... Quando eu chegar aí, para mim, eu estou por satisfeito desse livro. Aí a gente vai para outro. Tá bom? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Boa noite a vocês. Boa noite.